Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem pelo mundo das animações. Hanna-Barbera é um dos maiores estúdios de animação e os seus desenhos trazem uma sensação aconchegante de nostalgia. E é por conta dessa sensação e de tantas obras produzidas que era impossível falar das suas animações em um único vídeo. E é por isso que chegamos à segunda parte dos clássicos da Hanna-Barbera. E se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E o primeiro clássico desse vídeo é nada mais nada menos do que Pepe Legal. O desenho, produzido em 1959, vai apresentar justamente o cavalo Pepe Legal, que é o xerife numa região do Novo México. Só que ele não é muito apto para o cargo de xerife, e quando conseguia sacar a sua arma, ele acabava atirando nele mesmo. A sorte é que ele contava justamente com seu parceiro, o Babalu, que acabava resolvendo os problemas, apesar de Pepe Legal levar toda a glória. E uma das frases prediletas do Babalu era justamente: Pepe Legal és inteligente, o que lhe falta é pensamento. Em alguns episódios, Pepe Legal aparecia como El Cabong, um justiceiro mascarado que era uma paródia do Zorro. Afinal, enquanto existia Zorro, capa e espada, aqui nós temos El Cabong, capa e violão. O desenho passa a ser apresentado aqui no Brasil a partir da década de 70 e já foi apresentado em várias redes de televisão brasileira, como as falecidas Rede Tupi, TV Manchete e a TV Excelsior. No final, ao longo dos anos 2000, foi apresentado lá no Boomerang. E uma coisa muito interessante é que a dublagem brasileira dos anos 90 acabou sendo usada também lá em Portugal. E um outro clássico é a inesquecível Formiga Atômica. O desenho de 1965 vai apresentar uma formiga super-heroína na qual os seus poderes consistem em super velocidade e super força. Ela tem a sua base secreta num formigueiro próximo à cidade e ela é contactada pela polícia para resolver crimes. Crimes esses que acabam muitas vezes sendo paródias lá do Batman. E é muito legal porque na sua base secreta ela tem um supercomputador e materiais e equipamentos de exercício. Então toda vez que ela chega na cena do crime e ela não tem força o suficiente para derrotar os vilões, ela volta ao seu formigueiro, levanta alguns halteres e logo em seguida retorna para a cena do crime para finalmente derrotá-los. A Formiga Atômica já fez algumas aparições na série do Zé Colmeia. E aqui no Brasil começou a ser transmitida a partir dos anos 70, na qual já passou por diversos canais brasileiros, como a Rede Globo, a Record, a Bandeirantes, o SBT, o Boomerang e o Tooncast. Além disso, a sua dublagem é tão clássica que quem é que não lembra da sua frase de efeito? Lá vai a Triônica, a Formiga Atômica! Já o Esquilo Sem Grilo, ele também vai estrear em 1965 junto com a Formiga Atômica. Na verdade, ele é apresentado ao público em um especial que une esses dois personagens. E no ano seguinte, ele ganha uma série para chamar de sua. O Esquilo Sem Grilo vai apresentar as aventuras desse esquilo, desse agente secreto, na qual, ao lado do seu parceiro, uma topeira chamada Moleza, vai resolver diversos crimes aí envolvendo espionagem. E ao lado, ele vai conseguir resolver esses crimes justamente com a sua astúcia e equipamentos de agente secreto, como uma bengala metralhadora e uma série de armas que fica escondida na capa impermeável do esquilo, que também é a prova de balas. O Esquilo Sem Grilo era uma paródia do popular espião 007, até porque o seu codinome era Agente 000. Em 1993, o personagem foi revivido como um segmento na animação Dois Cachorros Bobos. O criador dos cachorros foi convidado pelo presidente da Hanna-Barbera a trazer algum dos personagens do estúdio de volta dentro da sua animação. E o resultado foi justamente esse, até porque o criador dos Dois Cachorros Bobos disse que escolheu o Esquilo Sem Grilo justamente por ser a sua animação favorita do estúdio. Quem é o super-herói? O Sargento? Não. Rosemary, a telefonista? Não. Perry, o faxineiro? Pode ser. E assim começava mais um episódio de Hong Kong Phooh. O desenho de 1974 vai apresentar justamente o Perry, um faxineiro na delegacia de polícia que, ao ouvir os relatos dos crimes de Rosemary, a telefonista, e do Sargento Flint, rapidamente saía de cena e voltava como Hong Kong Phooh, um lutador de artes marciais na qual usava um kimono vermelho e máscara para esconder a sua identidade. Hong Kong Phooh era uma sátira em relação aos seriados de Kung Fu que passavam na época. E é óbvio que o personagem, ao lutar com os super vilões da cidade,
era o mais atrapalhado possível e muitas vezes ele conseguia derrotá-los por conta da ajuda do seu companheiro, um gato listrado chamado China. Apesar do China nunca levar o crédito, Hong Kong-Fu acabava sempre saindo como o grande herói. E um fato muito interessante dentro do desenho é que Rosemary, a telefonista, nutria uma paixão secreta pelo Hong Kong-Fu. E o Sargento Flint, ele admirava muito o herói, apesar de não gostar muito do Perry. Hong Kong-Fu era um dos meus desenhos favoritos da Hanna-Barbera. E ele tá sempre aqui comigo, apesar de que algumas vezes eu fico na frente dele. Um outro clássico da Hanna-Barbera é Magilla, o Gorila. A série de 64 vai justamente mostrar um gorila chamado Magilla que mora na loja de animais do Sr. Peebles. E toda vez que o Magilla é comprado, ele acaba sendo devolvido para a loja para o desespero do dono, que gasta muito em bananas. Além disso, toda vez que Magilla sai da loja para passear, ele acaba provocando alguma confusão justamente por conta da sua imensa força. Magilla já apareceu em um episódio chamado Libertem o Magilla, da série Harvey o Advogado, um desenho feito pelo bloco Adult Swim lá no Cartoon Network. Nesse episódio, o Magilla é levado da loja por ativistas radicais de defesa aos animais. Além disso, o desenho ele volta a ser apresentado na TV aberta em 2013 no SBT, mais especificamente no bloco saudoso do Sábado Animado. Também em 64 nós temos Peter Potamus e Tico Mico. A série vai narrar as aventuras da dupla título que viaja em um balão mágico que possui uma máquina do tempo em forma de relógio. Toda vez que Peter gira algum dos seus ponteiros, eles são transferidos para uma outra época. Além disso, para fugir das encrencas e dos inimigos, Peter muitas vezes abre a sua bocarra, o que acaba provocando um ciclone. Do show original também faziam parte os desenhos Matraca Trick e Fofoquinha, que era uma dupla do Ártico, e os Três Mosqueteiros, Mosquito, Moscardo e Mosquete. Além disso, a Golden Key Comics publicou em 1965 a primeira versão da dupla em histórias em quadrinhos. Além disso, também podemos ver Peter Potamus e Tico Mico como animatrônicos em um episódio de O Laboratório de Dexter. E agora temos o personagem que possui as frases mais marcantes das animações, que é o Leão da Montanha. O desenho de 1961 vai apresentar justamente o personagem Leão da Montanha, que vive em uma caverna e tenta deixar o seu lar o mais agradável possível para morar. Além disso, ele vai ter como grande inimigo o Caçador Major, que era um caçador tão atrapalhado quanto o próprio Hortelino Troca-Letras lá do Pernalonga. Apesar do grande sucesso, o Leão da Montanha teve uma vida curta, então a sua série acabou ainda na década de 60, mas foi revivido logo depois nos anos 70 e 80, quando justamente a Hanna-Barbera estava decidindo trazer seus personagens mais antigos de volta para juntar com os personagens novos. O Leão da Montanha, ele vai ganhar o seu desenho, a sua própria série, após aparecer em um episódio especial de Pepe Legal. O personagem também demonstrava muito interesse e conhecimento pelas artes e adorava fazer citações shakespearianas. Além disso, uma das suas frases favoritas era pelas barbas de Netuno. Outra coisa muito interessante era justamente o jeito de andar, os trejeitos do personagem, que eram baseados justamente na interpretação de Bert Lahr como Leão Covarde lá no filme do Mágico de Oz de 1939. Além disso tudo, de todas essas informações, quem é que não lembra do seu clássico bordão? Saída pela direita, pela esquerda, para cima, para baixo, enfim, ele variava dependendo do caso que ele precisasse usá-las. E para terminar, nós temos um dos desenhos mais clássicos da Hanna-Barbera, que é justamente Bibo Pai e Bob Filho, ou Bob Pai e Bibo Filho, ou Bibo Bob Pai e Filho. A verdade é que no final a gente nunca conseguia saber direito a ordem dos nomes dos personagens, mas é impossível dizer que Bibo Pai e Bob Filho não é um dos desenhos mais emocionantes do estúdio. A série de 1959 vai apresentar justamente esses dois personagens em problemas comuns do cotidiano. Bibo vai tentar criar o seu filho da melhor forma possível, e Bob vai amar o seu pai de uma forma incondicional, tanto que vai o chamar de "ó meu querido pai". O desenho é um dos mais emocionantes e por isso acabou sendo usado num clássico comercial do Boomerang, onde o canal da TV a cabo vai justamente valorizar esse retorno das animações antigas à televisão. Era um comercial tão emocionante que eu me emocionava. Eu, com 8 anos de idade, eu não sabia o que era nostalgia, mas eu sentia nostalgia naquele comercial, era muito bonito. Bibo Pai e Bob Filho vão aparecer pela primeira vez como coadjuvantes no show do Pepe Legal. Além disso, a série vai utilizar a mesma premissa de Spike and Tyke, uma animação que foi feita também por William Hanna e Joseph Barbera lá na época em que eles trabalhavam na MGM nos anos 40.
Além disso, muitos roteiros desse desenho vão ser escritos justamente pelo mesmo roteirista do desenho do Coyote da Warner Bros. E esses foram só mais alguns dos grandes clássicos da Hanna-Barbera. O estúdio é tão gigante a nível de animação que é impossível falar das suas animações em um único vídeo, ou em dois, então provavelmente teremos muito mais partes aí falando desses clássicos do estúdio. Nós não vamos parar aqui nessa segunda parte. E vocês, já assistiram alguns desses desenhos? Gostam? Qual é o seu desenho favorito dessa lista? Qual foi o melhor momento? Qual é a lembrança mais nostálgica que vocês têm em relação a esses desenhos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!